tem um ponto curioso que você falou assim, sobre começar a trabalhar muito jovem, Priscila. É engraçado que, assim, eu acho até interessante, acho bom trabalhar jovem, né? Desde que não atrapalhe os estudos, eu acho isso super válido para a vida, pelo menos particularmente para mim foi. Mas é curioso que um ponto que você colocou assim, é mais comum a gente ver homens, né, trabalhando desde jovens e talvez atrapalhe um pouquinho a carreira da mulher nesse ponto. E você começou jovem. Como você vê isso, essa, digamos, por que acontece isso para o mercado de homens acabarem com 14 anos estão ali em projeto menor aprendiz e às vezes talvez a mulher não tá nesse papel ainda? Então, eu comecei muito cedo, né? E na época a gente não tinha muito essa percepção, né? Da quantidade de homens, quantidade de mulheres. Confesso que a gente tinha ali muitos preconceitos, muitas coisas que a gente tinha que lidar, mas a gente era tão. Era um momento tão incipiente pra gente que a gente não tinha essa percepção. Confesso que não era uma coisa que era percebida. A gente notava assim as diferenças, né? Ah, eu fui criada assim, né? Meu irmão ele podia tudo e eu e minha irmã não podia nada, né? Meu irmão podia passar uma noite inteira na rua e eu tinha que chegar às 10 horas da noite em casa, independente de para onde eu ia. Se eu fosse para um baile, se eu fosse para uma festa de carnaval, 10 horas da noite eu tinha que estar em casa, enquanto meu irmão podia virar à noite. Então a gente percebia muito isso assim nas criações, mas eu confesso que, assim, eu não sei se é porque com 14 anos eu já era muito grandona, né? Com 14 anos eu já tinha 1,70 m, então eu era já desengonçadona, grande, aquela coisa toda. O trabalho nunca me atrapalhou, muito pelo contrário. O trabalho potencializou demais a minha percepção sobre os estudos. Então, como eu trabalhava, e olha que interessante, né? Eu fiz colégio técnico, né? Eu fiz processamento de dados, poucas pessoas sabem isso, mas eu soube programar em Lotus, DBase, 1, 2, 3, era extremamente analítica. Olha, uma programadora. Pois é, programadora, olha que coisa louca. Então, eu fiz processamento de dados, lá na época do COBOL, enfim, isso é muito antigo, né? A galera jovem não vai nem saber o que é isso, mas era muita coisa da programação. E é interessante porque eu estudava das 7 às 12h30 e entrava no trabalho às 14 horas e saía às 20 horas. Então, você imagina que eu tinha pouco tempo para poder fazer qualquer coisa, né? Então, eu já saía da escola, eu levava a minha marmita, eu lembro como se fosse hoje, né? Eu levava a minha marmita que eu preparava e pedia para a tia da cantina guardar na geladeira dela, para na hora que eu saísse eu pegasse a marmita para não ter estragado e esquentasse para comer lá no meu trabalho. Então eu sempre chegava antes, fazia ali o meu banho de gato, né? Porque eu andava a pé, eu ia a pé até o trabalho, eu andava 6 quadras para chegar no consultório dentário. Foi nessa época, inclusive, que eu estava no consultório. E então, assim, para mim, eu confesso que eu acho que hoje em dia, e tem algumas percepções que talvez nem seja o ponto aqui, mas eu considero que o trabalho ele é muito digno. O trabalho ele tem um poder de dignidade muito grande e nos ensina muito mais, muitas vezes, que a própria escola. Então, eu sempre fui muito questionadora também. Tanto que eu só me formei na faculdade porque era obrigado. Meu pai imagina que eu não me formasse, porque eu sempre fui questionadora sobre o modelo de estudo, sobre a forma como se ensinava. Eu sempre fui muito questionadora. Então, mas eu sempre gostei muito de estudar. Né? Eu não era aquela que nem o meu irmão, que é sábio, né? Porque meu irmão tem um QI elevadíssimo. Eu não, eu tinha que estudar para poder passar de ano. O meu irmão não, meu irmão não estudava. Ele retinha o que tinha, né, na aula e ele arrebentava na prova. E então, assim, isso para mim, quando você me pergunta, né, sobre essa questão da mulher, eu acho que naquele momento, pelo menos, não existia muito essa disparidade entre o sexo feminino e o sexo masculino. Existia, sim, muitas diferenças, mas eu que era uma menina, eu não tinha muito essa percepção, até porque a informação não chegava, né? Hoje a gente tem qualquer coisa, clica e recebe informação. Naquela época, não. A informação não chegava. Então, se você me perguntar hoje o que eu acho de hoje, eu acredito que hoje nós temos jovens com grandes potenciais,
né? E eu não estou falando isso de criança, mas eu estou falando isso lá dos seus 16 anos já, dos seus 17, enfim, que sim, poderiam já estar trabalhando com trabalhos leves, com trabalhos principalmente daquilo que é operação. Porque o que eu percebo muito é que hoje as pessoas, a grande maioria, está querendo já chegar sendo diretor. Sim. Já querer ser supervisor e gerente, quando na verdade você tem que começar lá no processo. E eu valorizo demais isso, porque eu comecei lá embaixo, eu comecei no processo, eu comecei datilografando documentação, fazendo arquivo, fazendo coisas que hoje eu não faço mais. Mas se eu preciso, eu sei fazer. Então, acho que essa competência a gente só adquire com a prática, e nada mais que isso. Então, essa é a minha percepção em relação a esse assunto. Que legal. Que legal. E que bom que mais empresas possam aderir a menor aprendiz, jovens aprendizes. Acho que são super projetos realmente que a gente deveria incentivar no Brasil bastante. Antes aqui, deixar aqui já algumas mensagens de boa noite aqui da Karine, Elaine Petito, essa mantra da Priscila é incrível. Boa noite, Raquel Lino, mandando uma boa noite aqui para você, maravilhosa, já deixando algumas mensagens aqui do pessoal. E, pessoal, deixa sua pergunta, daqui a pouquinho eu tento passar aqui algumas das perguntas de vocês aqui para a Priscila.